Salve engenheiros e projetistas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, eu sou engenheiro mecânico e vou ajudar você a se tornar um expert em AutoCAD. Na aula de hoje vamos aprender a fazer as configurações iniciais do software. Para começar um desenho novo, clique no botão New. Na janela que abre, selecione o template ACAD. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o assunto templates. Mas, num primeiro momento, basta que você dê 2 cliques em ACAD. Agora, vamos fazer algumas configurações importantes antes de começar a desenhar. Como retirar este quadriculado ao fundo? Para remover o quadriculado, clique neste botão ou pressione F7. Eu particularmente prefiro trabalhar com a tela sem o quadriculado, porém isto é um gosto pessoal. Na aula passada vimos a utilização da linha de comando. Caso a sua linha de comando não esteja visível ou por engano você aperte o botão close, basta que você aperte o botão Ctrl 9 para que ela retorne. O botão Ctrl 9 serve para omitir ou exibir a linha de comando. A seguir, devemos definir as unidades da área gráfica. No caso da mecânica, utilizamos milímetro. Para isso, digite UN, Enter. Vamos acessar a janela Drawing Units e no campo Unidades, selecione milímetros. Clique em OK. Limites da área gráfica. Antes de começar a desenhar, é necessário que você defina os limites da área de desenho. Para explicar os conceitos de limite, vou abrir a minha lousa virtual. O AutoCAD trabalha com um plano cartesiano, um eixo Y e um eixo X. A intersecção dos dois eixos temos a coordenada 0, 0. Definir o limite significa informar ao AutoCAD um retângulo onde será feito seu desenho. Este retângulo tem o canto inferior esquerdo posicionado na origem, 0,0, e o canto superior direito posicionado na coordenada x, y. Esses valores variam de acordo com o tamanho da peça que você vai desenhar. Por exemplo, se você vai desenhar uma peça que mede 100 de comprimento e 80 de altura, o seu retângulo deve ser o suficiente para caber a sua peça e sobrar espaço. Por exemplo, um retângulo que caberia a sua peça seria um retângulo de 300 por 200. Se você definir um limite muito grande em relação à peça, quando você desenha, ela vai ficar muito pequena. E se você define um limite muito pequeno, a sua peça vai ficar muito grande ou pode até sair do seu limite. Você vai perceber que definiu o limite errado quando você faz uma linha com o tamanho correto e ela fica muito pequena na sua tela, ou quando você faz uma linha do tamanho correto e ela sai da sua tela. Os limites podem ser redefinidos a qualquer momento. Se você definiu os limites no início do desenho e no meio do seu projeto percebeu que os limites estão inadequados, você pode redefini-los. Para definir o limite, digite Limits, Enter. Informe a coordenada do canto inferior esquerdo do seu retângulo, que vai ser sempre 0,0. No caso aqui, repare que já está preenchido, então basta apertar o Enter. E na sequência, informe a coordenada do ponto superior direito do retângulo, coordenada em x, 300, separado por vírgula, 200. Enter. Visualmente não ocorre nada, mas para o AutoCAD foi muito importante. Você acabou de definir os limites da área gráfica. E na sequência é necessário se certificar que os limites estão exatamente aqui enquadrado no seu monitor, através do comando Zoom All. Digite Z, Enter. Selecione a opção A, pode digitar A, Enter. Este comando também visualmente não muda nada, mas o que você acaba de fazer foi trazer o limite para aqui na frente do seu monitor. Agora o seu limite está enquadrado na tela do seu monitor. Antes de começar a desenhar, é necessário que você utilize o comando Limits para determinar os limites da área gráfica e na sequência utilize o comando Zoom All. Agora vamos configurar os snaps. O que são os snaps? Sempre que você seleciona um comando que pede para que você clique em pontos, como o comando Line, por exemplo, você vai reparar que aparecem esses íconezinhos verdes marcando pontos específicos de determinados elementos. Estes são os snaps. Os snaps marcam pontos importantes de um elemento, como
as extremidades de uma linha, o meio de uma linha, o centro de um círculo ou os seus quadrantes. Os snaps te auxiliam a desenhar de forma precisa, pois se o snap estiver aceso, você clica e tem a certeza de que pegou aquele ponto. Para que os snaps apareçam na sua tela, é necessário que este botão esteja habilitado. Para habilitar ou desabilitar os snaps, tecle F3 ou clique diretamente no botão. Lembrando que os snaps só serão ativos quando você selecionar um comando. Se nenhum comando estiver ativo, os snaps não aparecem. Se mesmo com um comando ativo os snaps não aparecem, digite OS Enter e nesta janela você configura quais os snaps aparecerão automaticamente. Veja que não são todos os snaps que estão habilitados. Eu sugiro que você habilite estes: endpoint, extremidades da linha, midpoint, o meio de uma linha, center, o centro do círculo, quadrante, intersection e perpendicular. Essa configuração vai do gosto de cada um. Porém, eu recomendo que não habilite todos os snaps, pois desta forma os snaps vão mais te atrapalhar do que ajudar. Clique em OK. Então, pessoal, essas são as configurações iniciais que você deve realizar antes de começar o seu desenho. Na próxima aula, vamos aprender a criar layers. Até o próximo vídeo.